Então, gente, continuando aqui, a gente viu o impacto aí da política de preço mínimo do governo sobre a variação do bem-estar, considerando que o governo limite a produção, né? Mas um segundo caso seria o governo comprar a produção. Aí vamos ver esse caso agora, né? Então, qual é o impacto da política de preço mínimo sobre a variação do bem-estar em determinado mercado, dado que o governo compre o excesso de produção. Então, novamente, nós temos a demanda em determinado mercado, temos a oferta e, pela interação entre demanda e oferta, a definição do equilíbrio nesse mercado, né? E desse equilíbrio nós temos o preço e a quantidade de equilíbrio. E ali nós já temos a área do excedente do consumidor e do produtor, né? Mas, de novo, caso o governo considere que o preço é baixo e tem que aumentar, e ele faça uma lei para aumentar o preço, então digamos que ele estabeleça o preço mínimo igual a PM, né? Com esse preço mínimo, a quantidade demandada do bem passa a ser Q1, menor que Q estrela. E daí que a gente viu no vídeo passado, o governo limitaria a produção. Aqui agora ele vai comprar a produção, né? Sendo que a gente sabe que para produzir Q1 unidades, haveria uma certa quantidade, os produtores, o conjunto de produtores estariam dispostos a produzir Q1 unidades ao preço P1, mas como o preço é PM, muito maior que P1 e que P estrela, então vale a pena para o conjunto das firmas da economia produzir mais, e elas produzirão até ali o ponto B, né, que seria a quantidade Q2, e daí que a diferença entre Q2 e Q1 é comprada aí na economia normalmente, pelos consumidores. Já Q2 é a quantidade que o conjunto de firmas livremente deseja produzir ao nível de preço PM, né? Sendo assim, Q2 menos Q1 seria uma quantidade de produção que o governo compraria, né? Mas então, se a gente fazer uma referência aí às áreas geométricas, como a gente já fez antes, né? Considerando as áreas geométricas, a gente tem o quê? Que antes do governo estabelecer a sua política de preço mínimo, na qual ele compra o excesso de produção, o excedente do consumidor seria o quê? Seria formado pelas áreas X mais Y mais Z. Já o excedente do produtor passa a ser a área formada pelas figuras R mais S mais T, né? E sendo assim, o excedente total fica sendo X mais Y mais Z mais R mais S mais T. Todas essas 6 áreas aí, né? 6 figuras. Agora, com o governo estabelecendo a sua política, então o que acontece depois da política do governo? Primeiro tem como considerar aquele X' ali, não seria necessário agora, né? Mas a gente tem que o excedente do consumidor passa a ser só o X, passa a ser reduzido. Era X mais Y mais Z, agora o excedente do consumidor passa a ser só o X, né? Mas, por isso que tem o X' ali, qual passa a ser o excedente do produtor? Agora, quem quiser produzir ao preço PM, pode. E daí que o governo vai comprar tudo que não for comprado na economia, né? Então, o excedente do produtor vai crescer porque os produtores vão produzir até Q2 e venderão tudo por PM. Uma parte será vendida na economia, outra parte será vendida para o governo. Então, o excedente do produtor passa a ser a soma de todas essas outras figuras geométricas aí, né? Seria o Y mais Z mais R mais S mais T e mais aquele X' ali, né? Então, tudo que tinha de excedente total inicialmente continua existindo e passa a surgir excedente a mais, né? O produtor sai no ganho, né? De tal forma que o excedente total agora passa a ser esse montão, o mesmo de antes, só que agora acrescido dessa área X'. Então, alguém poderia dizer, então muito bom, né? Graças à política do governo de preço mínimo e de comprar a produção, isso vai aumentar o excedente total nesse mercado. O produtor vai perder, mas os produtores vão ganhar tudo que o consumidor vai perder, mas os produtores vão ganhar tudo que os consumidores perderem e mais um pouco. Então, muito bom, aumentou o excedente total, né? Bom, a priori parece que sim, né? Mas se a gente considerar que esse aumento se deu
por conta do governo estar comprando excesso de produção, então a gente tem que o governo está gastando recursos, dinheiro para comprar essa produção. E daí que o governo vai ter o seu próprio excedente do governo, né? E o excedente do governo, a gente tem que considerar essas outras áreas aqui, né? Que o excedente do governo fica sendo todo esse quadrado aí entre Q2 e Q1, né? Q2 menos Q1 e até o preço PM. Então tem todas essas áreas aí, o governo está pagando por isso tudo, né? E daí que o excedente do governo é negativo, ele só está comprando a produção e fica sendo menos Z mais S mais X', mais Y', mais Z', mais S', mais T' mais o R' ali, né? Esqueci de botar R' aqui. Botar aqui, R'. Voltar. Onde tinha E. Olha lá, R'. O excedente do governo fica sendo menos esse quadradão todo aí, né? Sendo que o governo está perdendo isso tudo, mas os produtores estão recebendo parte do que o governo perde, né? Os consumidores perderam Z e Y. Os consumidores perderam Y e Z. Os produtores ganharam Y, Z e X'. X' é uma... Eles estão, como que os produtores estão obtendo esse ganho? Graças ao prejuízo do governo, né? Sendo que Z e S os produtores já estavam ganhando no livre mercado. Agora em Z eles estão ganhando, sendo que foram os consumidores que perderam, né? O consumidor perdeu Y e Z foram ganhos pelos produtores. O X', os produtores estão ganhando graças ao governo, sendo que agora Z e S também é ganho pelos produtores, mas graças ao prejuízo do governo, e o governo ainda está tomando prejuízo referente a todas essas letras com linha aí, né? Y', Z', R', S' e T', né? De tal forma que somando o excedente total gerado nesse mercado, fica sendo menos Y', mais Z', mais R', mais S', mais T', né? O Z, o S e o X', o governo está perdendo, mas os produtores estão ganhando, tá? Um está ganhando, outro está perdendo, a economia está na mesma. Só que a área embaixo da curva de oferta é puro prejuízo para o governo, né? Então, tá havendo criação de peso morto, tá certo? E, de novo, né? Alguém pode dizer... Mas por que isso aí é peso morto? Porque isso aí é custo de produção. Alguém pode dizer, não, mas esse custo de produção é um trabalhador, é o salário do trabalhador, por exemplo, ou é matéria-prima, né? Mas é matéria-prima que está sendo utilizada para produzir esse bem e o governo está comprando rigorosamente para jogar fora, para tacar fogo, para jogar no mar, né? Para destruir. Ele não está comprando para dar para alguém, ele só está comprando para sustentar o preço. Se ele comprar e dar para alguém... essa pessoa que iria comprar o produto já não compra mais, né? E outra pessoa que não queira o bem, bom, ela não quer o bem, não adianta comprar alguma coisa que alguém não quer. É como se o governo saísse comprando erva mate no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro está comprando erva mate e distribuindo para fazer chimarrão, né? E distribuindo essa erva mate para a população do Nordeste. Só que no Nordeste as pessoas não bebem chimarrão nem querem erva mate. Ou seja, está jogando fora, não está produzindo produtos, bens que ninguém quer, né? E o governo está comprando só para sustentar o preço. O objetivo o destino dessa produção vai ser o lixo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, então, de novo, alguém pode falar, não, mas tem gente trabalhando para produzir isso, não é só o ganho, a proxa do lucro do fazendeiro, digamos assim, de erva mate no caso, que é o exemplo que eu estou dando. Vai ter os funcionários, mas esses funcionários também poderiam estar trabalhando, produzindo alguma outra coisa que as pessoas desejam comprar. Essa outra coisa, possivelmente, o governo está botando imposto, né? As pessoas deixam de comprar, quem trabalha ali perde o emprego, e o governo está usando imposto para comprar esse produto aqui que ninguém quer comprar, né? E ele quer sustentar esse preço alto, né? Ou seja, a gente tem, essa é a área do peso morto, né?
E ela tem a ver com, essa situação aí tem a ver com a tributação distorsiva, né? Ou seja, o consumidor perde 100, o produtor ganha 200, sendo que o governo perde 500, né? Então a perda do consumidor é ganha pelo produtor, ok, sendo que o governo ainda ganha um pedaço do prejuízo do governo. Só que o prejuízo do governo é muito maior do que o que os produtores estão ganhando, né? Seria melhor não fazer essa política e já dar só X, linha Z e S para os produtores, mas não perde o resto ali, né? Mas, ou seja, isso aí tem a ver com a questão de tributação distorsiva, que a gente falou na primeira parte da matéria, tá? E com a ideia de percepção de injustiça, fundamentalmente devido à questão da tributação distorsiva, tá bom? E percepção de injustiça porque uns estão ganhando algo que os outros têm que forçosamente, compulsoriamente pagar para que alguns ganhem, né? Isso não é nada bom, tá certo? Mas enfim, gente, com esse slide aqui a gente acaba a matéria, né? Vamos fazer uns exercícios agora, mas rigorosamente falando, a matéria da prova acabou, tá bom? Aí vamos fazer um exercício então. Aí vamos fazer essa prova 2018 sobre o bem-estar gerado em um mercado, marque a alternativa correta. E aí não tem que calcular nada não, vamos ver. É possível que o bem-estar gerado em um mercado seja completamente anulado sem que haja a criação de peso morto. É verdadeiro, já falei, basta a gente não querer mais comprar determinado produto, a demanda diminui, nada mais é produzido, o consumidor não tem mais excedente do consumidor, vai ser anulado, o do produtor também, só que é o equilíbrio competitivo, o consumidor vai comprar alguma outra coisa e o produtor vai produzir alguma outra coisa, né? Então o item A está verdadeiro, vamos ver se tem outro. Monopólio sempre cria peso morto. Essa aí é questão pegadinha, tem a ver com a questão do preço mínimo também que eu falei nesses dois vídeos aqui agora, né? Aí eu botei preço mínimo, regra geral é política do governo, mas, por exemplo, a situação de monopólio, ele também pode, se um determinado mercado for monopolizado, o produtor vai botar o preço muito acima do de equilíbrio. Já falamos sobre o preço ótimo aí de uma firma com poder de mercado, né? Mas a questão isso vai gerar peso morto, e aí que é pegadinha. Por quê? Porque devido à diferenciação de preços, teoricamente, a gente viu que existe a diferenciação de preços de primeiro grau, e daí que a firma iria cobrar dos diferentes consumidores o preço máximo que ele é capaz de pagar, mas sendo assim a firma chegaria a produzir a mesma quantidade de equilíbrio competitivo, só que o preço seria diferente para todos os consumidores, de tal forma que o consumidor que paga mais se dispõe a pagar mais, pagaria mais, o consumidor que se dispõe a pagar menos, pagaria menos, e todo o excedente do consumidor seria apropriado pelo monopolista, né? Mas haveria mudança, variação no excedente total? Não, só haveria uma enorme expansão do excedente total, do excedente do produtor, de forma a absorver todo o excedente do consumidor, né? Mas, ou seja, a questão é altamente pegadinha, mas B, falso. O monopólio sempre cria? Regra geral, a imensa maioria dos casos, sim. Mesmo porque a gente também viu, né, que diferenciação de preço de primeiro grau é impossível, não dá para saber quanto que uma pessoa se dispõe a pagar no máximo, né? Mas se fosse, então, para esse caso, ainda que hipotético, monopólio não criaria peso morto. Mas no mundo real é lógico que sempre vai criar. Mas, de qualquer forma, tem essa possibilidade, então o item B está falso, né? Mas pegadinha essa questão, esse item. Item C, impostos não criam peso morto, caso sejam bem utilizados a favor da sociedade. Nada a ver, a gente viu na questão da tributação que sempre vai criar peso morto na medida que vai encarecer certos bens e alguns consumidores vão deixar de comprar esse bem, de tal forma que o excedente total no mercado que seja tributado vai ser diminuído. Isso é, por definição, o peso morto, e vai ser diminuído em relação ao equilíbrio competitivo, né? Então, item C, falso. Item D, subsídios não criam peso morto. Aí, falso também. Já vimos aí no vídeo passado que subsídio cria peso morto. Na medida em que o governo, o consumidor de determinado bem ganha, o produtor determinado desse mesmo bem ganha, e eles,
obtém ganhos graças à perda do governo, sendo que a perda do governo é maior do que os ganhos de consumidores e produtores, né? E de onde que viria os recursos para pagar esse prejuízo? Viria do resto da sociedade, que teria que pagar impostos para sustentar os gastos do governo, né? Seja lá como for, no que diz respeito a essa questão do subsídio, há peso morto de qualquer forma, né? Item E, uma catástrofe, então, A, verdadeiro, B, falso, C, falso, D, falso. Item E, uma catástrofe natural que eleve o custo de produção agrícola cria peso morto. Pegadinha também, né? A gente viu que se a demanda cair, então reduz o excedente total, mas sem gerar peso morto. O equilíbrio competitivo mudou, mas uma catástrofe natural que destrua a produção agrícola, por exemplo, ela vai reduzir a oferta. Isso vai mexer com o equilíbrio competitivo, mas novamente o máximo de bem-estar que um determinado mercado é capaz de gerar vai ser alcançado, tá? De tal forma que vai ter redução de excedente total, mas sem criação de peso morto. Então, item certo é o item A, tá bom? Aí vamos fazer outros exercícios aí nos próximos vídeos. Valeu, tchau.